Fala aí, povo de Deus! Sabe, nesse período aí de tantas informações, por causa desse vírus, aonde que nós ligamos a televisão, uns dizem que a humanidade está morrendo e a maioria vai morrer por causa desse vírus, que não tem jeito, outros dizem que não, que é só uma gripezinha, outros dizem que se não morrer pelo vírus vai morrer de fome, outros dizem que não, que o importante é a vida, outros o importante é o dinheiro, né, é a situação monetária, porque senão morremos de fome. São tantas informações, sabe, são tantos os desesperos que são colocados em nossa mente, na nossa consciência, que nós esquecemos que, como igreja do Senhor, nós estamos resguardados pela proteção e pelas promessas de Deus em nossa vida. Será que nesse tempo de quarentena você tem lembrado que o Senhor tem promessas sobre a sua vida? Será que você tem lembrado que o Senhor disse que você é muito mais importante do que um lírio do campo, que você é muito mais importante do que um simples pardal, e que se Ele deu o que alimentar a um pardal, quem dirá você? Se Ele vestiu o lírio do campo, que tinha suas vestes belas como a do rei Salomão, imagina a você a promessa de que nada vai faltar, nem alimento, nem sustento para sua casa, nem vestes. Isso é promessas para o Senhor, além da graça que virá sobre a sua vida. Será que nós temos esquecido disso? O Senhor tem promessa para você. Não permita que esse bombardeio de informações venha te abater. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em que tipo de informação? Que tipo de consciência? Deixa eu te contar uma história. Sabe, a Bíblia diz que Davi ele amava muito a Jonatas. Jonatas era filho de Saul, um rei que temia perder o trono para Davi. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo é conhecedor disso. Saul vivia temendo isso, mas Davi, ele amava Jonatas, a Bíblia diz, com intensidade do coração. Ele tinha como um irmão, como, sabe, como alguém que ele tinha um apreço muito grande. Então, em determinado tempo, Jonatas usou de bondade com Davi, porque o seu pai queria matá-lo, e Davi se uniu de tal forma, aonde que Jonatas virou e falou para ele: olha, use de bondade com a minha casa, porque Jonatas reconheceu que Davi seria o próximo rei, que havia unção derramada sobre a cabeça de Davi para que ele assumisse o trono. Ele sabia que seria inevitável, porque havia uma promessa para Davi. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não interessa o que está passando, as dificuldades, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo inteiro. A promessa do Senhor, se você crê, a promessa do Senhor, ela ainda é viva na sua vida. Creia nisso. Apesar das dificuldades, dos momentos, eu creio que as dificuldades ela vem para te preparar para aquilo que o Senhor vai trazer sobre a sua vida, sabe? Então, Jonatas reconheceu essa promessa em Davi. Davi prometeu e disse: olha, eu vou usar de bondade com a sua casa. Logo mais tarde, houve uma guerra onde que veio a notícia que Saul e Davi tinham morrido. Nisso, naquela época, quando o rei morria e o outro rei assumia o reinado, toda a descendência, toda a casa do rei, ela deveria ser morta para que ninguém reivindicasse o seu reinado. Então, a ama que tomava conta de Mefibosete, um menino de 5 anos de idade, quando soube que os reis estavam mortos, o rei e o príncipe, ela pensou: vão matar esse menino. Era aquela que cuidava, era a babá daquela criança, aquela mulher querendo cuidar daquela criança. Ela toma aquela criança no colo e ela sai correndo para defender a criança. Ela está com aquela criança nos braços, mas os seus braços deviam estar trêmulos, porque estava com medo, e ela tropeça. Quando ela tropeça, aquela criança cai no chão, e a Bíblia diz que aquela criança ficou aleijada de ambos os pés. Aquela criança que antes era perfeita, agora estava aleijada de ambos os pés. Mesmo assim, aquela mulher levou e escondeu aquela criança para que não fosse morta. Então Davi assume o trono e passa tempos e tempos, até que um dia o rei lembrou da promessa. Lá em 2 Samuel 9, ele diz assim: há ainda alguém
alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça de benevolência por amor a Jonatas, aquele que eu amava. A Bíblia diz que havia um servo na casa de Saul, um servo chamado Ziba, que sabia onde que ele estava. Então ele mandou chamar a Ziba. Ziba veio e disse: olha, existe um Mefibosete. Mefibosete era uma criança naquela época, meu rei. E ele pergunta: e onde que está esse jovem? Onde que está esse homem? Para que eu possa usar de bondade com ele. Então Ziba diz assim: olha, ele está em Lodebar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes nós tomamos um caminho de derrota, nós vamos para longe do rei, porque resolvemos tomar decisões em braços errados, nós confiamos nas coisas erradas. Sabe, aquela criança estava no braço da ama, a ama não tinha força para sustentar e aquela criança caiu. Olha, muitas das vezes nós deixamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós deixamos a nossa consciência tomar decisões e esquecemos que Deus tinha uma promessa. Aquela ama, aquela babá não sabia das promessas do rei, não sabia do relacionamento do rei com Jonatas. Sabe, muitas das vezes nós esquecemos as promessas e agimos segundo a carne, agimos segundo as nossas lógicas naturais, porque o nosso rei é sobrenatural. As decisões do nosso rei está acima da nossa consciência natural. Aquela mulher tomou uma atitude natural. Olha, meu irmão, de repente você esteja sofrendo porque em algum lugar você tenha tomado uma atitude natural, de repente você tenha se colocado num pensamento natural e você sofre por isso. Olha, eu quero que você se lembre, não esqueça, não descanse nos braços de promessas naturais, não descanse nos braços de movimentos naturais, porque o nosso rei é sobrenatural e tem uma promessa para você. Sabe, não tome decisões em cima de informações que você tem escutado, não se apavore com isso, porque o rei é sobrenatural. A natureza não pode decidir a sua vida, porque o sobrenatural tem uma promessa para você. Aquele menino cresceu em Lodebar. Lodebar, em hebraico, quer dizer um lugar sem pasto. Era uma cidade onde que os excluídos, os doentes, os enfermos ficavam separados. Eram pessoas que esmolavam, eram pessoas necessitadas. Sabe, aquele menino que antes andava pelos jardins, aquele menino que antes era filho de Jonatas, era neto de Saul. Talvez fosse ele que fosse assumir o reinado um dia. Tinha sangue azul, naturalmente era um menino bonito, forte, saudável, e por causa de uma decisão de alguém que não conhecia as promessas do rei, ele vai para longe do palácio, ele vai para longe das promessas, ele vive como rejeitado em Lodebar. Olha, você não nasceu para Lodebar, você nasceu para sentar à mesa do rei. Sabe, Davi manda chamar aquele homem, agora já um homem formado, e a Bíblia diz que aquele homem, ele se prostra perante a Davi, ele se prostra perante ao rei. Olha, se você está vivendo uma situação difícil, se você tomou decisões segundo a carne, eu quero dizer que hoje é o dia de você prostrar-se mediante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nele a promessa para a sua vida, nele a promessa para a sua casa, para a sua família. Então, Davi chama aquele homem e diz: olha, levanta-se, tem promessa para a sua vida. Manda chamar Ziba e diz: olha, eu quero um homem servindo, você vai servir a ele agora, eu quero que ele sente à mesa novamente, eu quero que ele jante, que ele almoce na minha mesa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Senhor está à porta e Ele está batendo. Aquele que um dia fechou a porta para Ele, a igreja que fechou a porta para Ele, a igreja que deixou Ele para fora, ou as nossas decisões que tenha deixado o Senhor para fora de algumas situações, os nossos equívocos e os nossos esquecimentos que tenha levado a decisões que fechou a porta para o Rei dos Reis. Ele diz: olha, eu ainda estou à porta batendo. E ele diz: aquele que escutar a minha voz
e abrir a porta, com esse entrarei em sua casa, sentarei em sua mesa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ele diz: olha, se você lembrar de quem é essa voz, e o Senhor te chama agora, se você lembrar de quem é essa voz, sabe de quem é? É do rei. E abrir a porta, abre, deixa ele entrar agora de forma plena no teu espírito, o Rei dos Reis que habitar em você, nas suas decisões, nos seus pensamentos. Olha, dobre o seu joelho e ore, 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 até sentir que algo está mudando em suas decisões, em seus pensamentos. É o Rei que está à porta batendo. Ele quer entrar. Ele quer entrar na sua casa, e a casa é você, a casa espiritual, e tem intimidade contigo. Sentar à sua mesa, cear contigo. Sabe, aquela mulher tomou decisões porque foi colocada uma criança nos braços dela. Olha, não coloque decisões nos braços naturais. Há um braço sobrenatural do rei que quer segurar você e levar em lugares altos, lugares aonde você nunca chegou, lugares de segurança, no meio de tantas informações, no meio de tantas enfermidades, no meio de tantas tristezas. Há um braço, aonde que o rei quer que você esteja. Sabe, é momento de você se entregar aos braços do Senhor, sentar no seu colo como criança, olhar para o rei e chamar ele de pai. Deixa eu te contar uma coisa. O rei que tem promessas para você, você pode chamar de pai. A Bíblia diz que nós que somos perversos sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quem dirá a Deus, aquele que pede o Espírito Santo? Sabe, Deus está prestes a derramar algo tremendo sobre a sua vida. Basta você escutar a voz do rei. O rei está te chamando. Entra no seu quarto. Calme. O rei está te chamando. Escuta a voz dele. Sabe, descansa nele. Nada pode abalar sua fé, porque você vai ser blindado, marcado pelo sangue do Cordeiro. A sua casa vai ser blindada, vai ser marcada pelo sangue do Cordeiro. A sua vida vai ser blindada, vai ser marcada pelo sangue do Cordeiro. Nada pode entrar na sua mente e destruir as lembranças da promessa do rei. O rei está te chamando. A promessa está de pé. Você pode voltar a caminhar nos palácios. É só escutar a voz dele. Se você quer escutar a voz do rei, eu quero dizer uma coisa para você. Somos um. Tamo junto.